Olá, como vai? Estamos aqui com muita alegria, começando mais um programa Variedades comigo, Rosicler, aqui na TVRP, canal 9 da NET. O programa Variedades que conta com o apoio da Center Comunicação Visual na Saldanha Marinho 933 no centro. Lá você encontra placas, faixas, banners a partir de R$15 e os telefones da Center Comunicação Visual 3636-6962 e 3610-4757. Também conosco a Sonoarte, a arte de dormir bem, onde você tem camas, colchões, travesseiros, tudo isso e muito mais. A Sonoarte tem 2 endereços para você. Avenida Antônio de Ederix, em 305, com estacionamento próprio e loja climatizada. E também na Saldanha Marinho 362, no centro, com estacionamento conveniado. Hoje o programa Variedades vai tratar de um assunto com o palestrante Eduardo Viana, que foi convidado, está aqui com a gente, vai nos falar um pouco do seu trabalho de consultorias e ação motivacional em vários setores. Como vai, Eduardo? Tudo bem, Rosicler? Tudo bem, Eduardo. Olha, eu quero antes de mais nada agradecer por ter aceitado esse convite e vir participar aqui do nosso programa Variedades. Eu que agradeço. Eduardo, então fale-nos um pouco de você, da sua atuação profissional. Bom, Rosicler, eu sou professor pela primeira formação. Trabalhei por mais de 15 anos com jovens em conflito com a lei, na extinta FEBEM. Fui gestor de conflitos, desenvolvi projetos sociais. Posteriormente, vim a trabalhar com ações educacionais, profissionalizantes, de geração de renda, culturais e para egressos em 16 presídios da nossa região. Dentro dessa experiência de trabalhos sociais, diagnosticando as demandas, as consequências que faziam com que esses jovens viessem a perder parte da sua juventude e muitos até a vida, eu achei por bem iniciar um trabalho de divisão de conhecimentos nesse segmento, que é a área social, que é a área dos relacionamentos, do diálogo familiar que tanto se perdeu, do entendimento dessas mudanças do comportamento juvenil, trabalhar com educadores, trabalhar na qualidade dos atendimentos, porque o segmento público hoje, por exemplo, ele tem muita facilidade para você ter o acesso, mas não consegue garantir o acolhimento. Então, todos esses pontos que foram vividos pela minha experiência profissional, eu condensei e hoje desenvolvo isso no setor público ou no setor privado. Eduardo, em termos técnicos, como funciona então o seu trabalho? Em termos técnicos, você como você falou, você vai, atua fazendo palestra, você vai nas escolas, que mais? Olha, o trabalho ele se desenvolve conforme aquilo que o contratante pede. Muito comum que as prefeituras peçam o trabalho na questão da qualidade de atendimento, quando você tem os setores, por exemplo, de saúde, o setor de protocolo, aqueles setores que o munícipe aciona com maior frequência. Também é comum que nós trabalhemos com os educadores, para que eles possam entender um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está aí já com seus 24 anos de idade, e poucos são os educadores que leram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os jovens que são alvo do Estatuto da Criança e do Adolescente também raramente leram esse código de leis que aplica as medidas protetivas ou socioeducativas. Então, este trabalho, tecnicamente, ele é aplicado por uma metodologia própria da vivência adquirida ao longo dos trabalhos anteriores. Em suas palestras, qual o dinamismo empregado por você? Olha, eu costumo usar a técnica que permita a interação. Primeiro eu exponho a temática e depois crio as dinâmicas, as interações, para que as pessoas possam quebrar um pouco desse estigma da dificuldade de se expressar, da dificuldade de colocar as suas ideias. Quando você trabalha, por exemplo, empresa privada que visa a motivação para a lucratividade, para otimizar negócios. As pessoas, hoje nós vivemos um efeito segunda tela. A tecnologia está aí e em tudo que as pessoas estão fazendo, elas estão concentradas numa segunda tela, que é o celular. E essas pessoas, por detrás de teclados, são poetas, mas quando precisam falar de si ou interagir com o cliente, com o munícipe, elas têm dificuldades, elas travam.
Então, eu uso da artimanha de permitir que essas pessoas se soltem, que elas falem de suas mazelas, de seus medos, de seus sonhos, né? Para que elas possam realmente gerar resultados melhores. Certo. Qual a maior dificuldade que um profissional em sua área encontra para realizar um trabalho de assessoria? Olha, qualquer trabalho, ele visa qualidade. E para que você tenha qualidade dentro de um trabalho, você precisa que a gestão compreenda daquela necessidade, que a gestão compreenda tudo que vai ser mobilizado, tudo que vai ser proposto para eventuais alterações. Se não houver o consenso e a aceitação de um todo, o processo tende a capengar, tende a tropeçar e talvez não se chegue ao resultado pretendido. Então, uma das maiores dificuldades nesse aspecto é fazer com que realmente os gestores compreendam da necessidade de ter a qualificação dos seus recursos humanos continuada. Esses trabalhos não podem ser esporádicos. Trabalho de motivação, trabalho de qualificação, é fundamental que ele seja continuado. Na sua opinião, motivar é sinal que tudo vai dar certo? Olha, eu costumo dizer que os motivados têm maior probabilidade de se atingir melhores resultados. As pessoas hoje, as mazelas do século são ansiedade, depressão, medo, estresse. Hoje está todo mundo com pressa, todo mundo ansioso, todo mundo querendo as coisas para ontem, né? Nós vivemos uma geração que os pais terceirizaram muito precocemente a paternidade e a maternidade, compensaram esta ausência com consumismo, resolvendo tudo para os filhos. E esses filhos cresceram e se tornaram adultos preparados talvez para profissões, mas não para a vida. Então você acaba deparando com frustrações, com ansiedades. Essas pessoas, quando deparam com a realidade aqui de fora, e elas tomam o primeiro não tem emprego, não, eu não quero casar com você, não, eu não vou realizar o seu desejo, elas frustram. Então é preciso motivar, é preciso ensinar essas pessoas a trabalhar os seus medos, a trabalhar as suas angústias, a superar desafios. E para isto é preciso que as pessoas estejam devidamente motivadas. É aquela coisa que o pessoal fala muito no popular, passar a mão na cabeça, né, num problema, ao invés de você procurar fazer com que a criança resolva, sim, você simplesmente passa a mão na cabeça e fala, pode deixar que eu resolvo. Sim. Esse é o problema. Esta é uma dificuldade imensa. Hoje, o diálogo dentro dos lares, o Cortella, que é um pensador famoso, ele costuma dizer que a pamonhalização se perdeu. Antigamente as famílias se reuniam para fazer a pamonha e todo mundo achava que era só para se fazer um doce. Não. Era o momento em que as famílias se falavam. Era o momento em que as crianças entendiam da importância do pai, da mãe, né? O pai que plantou, o pai que colheu, a mãe que ralou, a tia que cozinhou, o irmão que embalou. Hoje as famílias gastam fortunas para irem comer em restaurantes. Mal se falam e acham que isso foi bacana. Isso é furado, né? Realmente concordo. Um palestrante tem que ter um conhecimento amplo sobre vários assuntos. Como você faz para ter esse conhecimento, Eduardo? Como eu já disse, eu uso da minha vivência e, óbvio, aperfeiçoo com leituras. Eu vejo palestras de pessoas já bem postadas no mercado, de pessoas que desenvolvem temas paralelos aos meus e temas que ensinam. Eu acho que conhecimento ele tem que ser dividido. Conhecimento que não é compartilhado, Rosicler, ele não serve para nada. A grande dificuldade hoje da nossa educação talvez seja a didática e o preparo dos nossos educadores. Se o educador não tiver ideologia, se ele não gostar do que ele faz e se ele não se preparar para lidar com o público que está aí, ele não vai seduzir. Né? E compartilhar conhecimento, a metodologia tem que ser de sedução. Você tem que ser um semeador de interesse. Se você não conseguir seduzir o aluno, ele se apega a outra coisa. Se você não seduzir o seu cliente, ele compra em outra loja. Se você não seduzir um munícipe, ele critica, e aí vem o estrago político para o ente público. Né? Então você precisa seduzir, você precisa acolher, você precisa
atrair para que as pessoas tenham interesse por aquele conteúdo que você foi contratado para trabalhar. Certo. Bom, como você define, enfim, um relacionamento entre o palestrante e o ouvinte, além da sedução? Interação. Eu acho que o respeito, a interação. A palestra é uma aula, né? E aula, a principal metodologia didática para você utilizar num ensinamento é você ter a qualidade de descer até a frequência do seu ouvinte para que ele consiga penetrar naquele universo que você está ministrando do conteúdo do momento, para poder haver aquela troca, né? Para que ele possa ser permeável ao que você está semeando. Se você não tiver um solo permeável, você não vai ter boa colheita da semente que você está plantando naquele momento. Então, esta é a questão. Certo. Eduardo, você me falou que você trabalhou na FEBEM, né? Você já faz esse trabalho já há uns 15 anos, não é isso? Você falou. Quando você fez esse trabalho, você encontrava muita rejeição com a garotada lá da FEBEM? Como é que era? Pelo contrário. A meninada... Sim, porque a gente sabe que eles são um pouco rígidos, né? São pessoas que... sofridas. Eu concordo que elas são sofridas, mas são pensadores lá atrás, Hobbes, Rousseau, eles já diziam, ninguém nasce mal, fica mal. O homem é o lobo do homem. Né? Eu falo que eu passei por quase 16 anos dentro da FEBEM, atendendo diariamente a todos os casos. Vi meninos melhorar, vi meninos perderem a vida, vi famílias destruídas, vi famílias felizes, eu vi de tudo. E eu não entendia só uma coisa. Por que é que os meninos, às vezes, achavam tão normal essa perda da valorização da vida? Por que eles achavam tão normal matar, furtar ou coisa parecida? E saí de lá sem compreender isso. Me relacionava muito bem com eles porque a minha metodologia era a do diálogo. Sempre fui da linha do diálogo e alguns amam, outros odeiam esta linha. E o que acabou acontecendo, Rosicléia, quando eu fui trabalhar com presídios, um belo dia eu estava ao término de uma visita dos familiares aos presos de Araraquara, quando um jovem de 3 anos, mais ou menos, ao sair da visita, disse para a mãe na minha frente: quando eu crescer, eu quero uma cela igual a do meu pai. E aí, então, eu compreendi de onde vinha toda aquela idolatria pela conduta ilícita, todo aquele entendimento de que era normal andar armado, furtar, roubar, matar, porque ele crescia idolatrando a este modelo. Então, eu costumo brincar que em pé de manga não nasce goiaba. Verdade, né? Com certeza. Os jovens são o espelho daquilo que eles veem, que eles ouvem, que eles convivem. Tá certo, a gente vai dar uma pequena pausa rapidinho, mas a gente já volta com esse assunto, viu, Eduardo? Um momentinho, já já a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Variedades aqui na TVRP. Eu estou com o nosso amigo Eduardo Viana, né, que está conversando aqui com a gente. Você estava falando do pessoal que você trabalhou na FEBEM, sobre o comportamento deles, né? E o que você me fala do comportamento dos jovens de hoje, Eduardo? Olha, Rose, como eu já te disse no início da nossa conversa, desde a Segunda Guerra Mundial, as mulheres, né, vieram para o mercado de trabalho e vieram fortes. Elas vieram e ficaram. Olha, hoje nós temos apresentadoras, nós temos senadoras, nós temos empresárias, nós temos até a presidente da República, né, uma mulher. E o que ocorreu com essa vinda das mulheres para o mercado de trabalho? Elas acabaram terceirizando a maternidade. E terceirizaram para quem? Terceirizaram para as empregadas domésticas, para as creches, para as ruas, para a TV, para a internet. E qual a qualidade que toda essa proteção terceirizada gera, na verdade, de cuidado? Qual é o tempo que essas mães acabam gastando com os seus filhos quando voltam para casa para conhecer do mundo deles, dos amigos deles, das vivências deles? Normalmente elas voltam compensando esta ausência com o materialismo ou resolvendo tudo para eles, impedindo que eles aprendam a se preparar para lidar com o mundo aqui fora. E o mundo aqui fora não é nada agradável, não é nada dócil, ele é rígido. Em cima deste raciocínio, o que acaba acontecendo? Nós temos uma geração que está cada vez mais fast food e delivery, acostumada com tudo pronto e na mão. Hoje a menina de 18 anos chega para a mãe e fala: mãe, aprendi a cozinhar. A mãe fala: que legal, o que você está fazendo? Ela fala: aprendi a fazer miojo. Né? E acha que é o suprassumo da coisa. Então, nós temos uma juventude que perdeu a oportunidade de aprender por si só. Quando não pecam assim, algumas mães, algumas famílias, pecam com a redoma, que é o excesso de proteção. E aí vem uma outra pesquisa interessante. O excesso de proteção em cima dos jovens, o excesso de ocupação, você tem crianças que estão em escola de período integral, inglês, Kumon, natação, balé, piano, violão, N atividades. E só pressão, só pressão, só pressão, só ocupação. Essa criança não consegue ser criança, ela não consegue produzir endorfina, ela não consegue brincar, ela só se ocupa e tem responsabilidade. O que as pesquisas recentes apontam? Que próximo aos 12 anos, essas crianças têm uma explosão emocional, uma sobrecarga que explode, nem sempre de forma perceptível. E quando eles explodem, essa questão faz com que eles tenham fuga para a emoção rápida. Onde é que a fuga para a emoção rápida leva o nosso jovem? Álcool, droga, violência, alguns até para o excesso de timidez, alguns se trancam. Algumas famílias percebem isso em tempo, outras não. E aí, às vezes, quando não percebido em tempo, você vai ter o adulto delinquente. Né? Então, quando a gente falava do comportamento do menino da FEBEM, ele não é diferente, em alguns aspectos, do menino daqui de fora. Porque em algumas coisas nós somos hipócritas. O filho do pobre, quando comete um determinado ato, é crime. O filho do rico é arte. Então a gente precisa perder essa hipocrisia, a gente precisa tentar entender a origem de cada problema para que a gente possa lidar com cada problema da maneira que cada problema requer. Entendi. Você me falando aí, me veio uma questão aqui. Hoje em dia, as crianças ficam muito nessa questão de videogame, joguinhos, né? Criança de 10, 13 anos. E muitos videogames, inclusive aquelas coisas violentas. Você acha que isso influencia na cabeça da criança? Principalmente se um pai e uma mãe, por exemplo, já vivem com uma certa dificuldade, às vezes discutindo, enfim. Olha, Rose, até os desenhos infantis mudaram, né? Os desenhos saíram da brincadeira, da larboterapia que havia anos atrás, para jogos, para brinquedos, em que as famílias acham normal uma criança estar com um brinquedo em que ela explode o carro da polícia, em que ela dá um tiro e arranca a cabeça do outro. Eles acham isso legal. Eles acham que isso é agradável.
Não acho isso agradável. A criança acaba se tornando um produto do meio ao qual ela é estimulada a ser, né? E essa questão de, muito precocemente, você permitir o acesso a celular, a isto, aquilo, você acaba tendo reflexo na escola. Hoje você vai para a escola tem se tornado um palco de desfile de moda e de competição de consumo. Hoje os jovens vão para a escola para terem a possibilidade de competir. O meu celular é mais moderno que o seu, a minha roupa é mais chique que a sua. Com certeza, né? é verdade. E se perde o sentido da escola, que é estudar. E um outro erro que acontece é que as famílias estão deixando os filhos na escola, dando aos professores, além da missão de ensinar, a de também educar. A educação tem que ser feita em casa. Os pais não podem depositar o filho em escola, seja ela qual for, e se ausentarem do processo. Achar que é a escola que tem que educar. Não, a escola vai fazer a parte pedagógica. Exatamente. A formação de caráter, a educação, ela pode até ser feita pela escola, em complemento com a família, em composição. Só para a escola, não. Família assume a sua parte, a escola assume a dela. E dá muito bem para o resultado ser ainda melhor quando a família e a escola compõem um processo unificado. Realmente, inclusive esse assunto que você falou aí, Eduardo, até outro dia estive conversando com um amigo meu do Conselho Tutelar sobre isso. Existe muito essa questão de pais acharem que a escola tem obrigação de educar, entendeu? É que nem a gente fala, a escola tem que ensinar, tem que passar a didática, mas a educação tem que vir de casa mesmo, porque realmente fica complicado assim, né? O pai querer tirar toda a responsabilidade e jogar tudo em cima da escola. Né? Isso vem um pouco da falta de conhecimento do Estatuto, por exemplo. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, embora ele determine que o poder público tem a obrigatoriedade de conceder vaga para que as crianças estudem, ele também tem, nas suas normas, a obrigatoriedade da família em fazer com que o filho estude, com que o filho vá à escola frequentar essa vaga que foi concedida. Então, quando a família não faz com que o filho frequente a escola, ela causa um crime chamado de abandono de incapaz, abandono intelectual, e responde por isso. Acontece que na ignorância do conhecimento do que está inscrito no Estatuto, algumas famílias não são cobradas. As escolas não cobram, os educadores não cobram, porque não conhecem do Estatuto. Por isso que eu digo, é fundamental que as escolas e os alunos conheçam do conteúdo do Estatuto. A informação permitirá que as pessoas cometam menos erros. Certo. O que você acha mais gratificante em seu trabalho, Eduardo? Dividir conhecimento, levar experiências, levar informações que às vezes as pessoas já viram passar, mas não aprofundaram. Nós vivemos um momento em que a fonte de informação é muito contínua, porém a capacidade das pessoas em transformar a informação em conhecimento ainda é menor. Então nós precisamos levar a informação de uma forma que ela consiga ser assimilada e transformada em conhecimento. Este é o momento que mais gratifica no trabalho da palestra, da capacitação, do curso, do treinamento, nessa troca. Porque na palestra você ensina, mas você também aprende muito com a reação do seu público, com o comportamento do seu público. Entendo. Eduardo, fala um pouco da sua ação na parte social. Você é ligado a alguma entidade de auxílio? Não sou, não. Eu já trabalhei voluntariamente, muitas vezes, montando projetos sociais para algumas entidades. Fiz isso na Grande São Paulo, fiz isso em Ribeirão, fiz isso na região, mas não sou diretamente ligado a nenhuma entidade. Sempre que alguma necessita ou me procura e dentro daquilo que eu posso, eu faço questão sim de prestar auxílio, porque há muita entidade séria, há muita entidade desenvolvendo trabalhos consideráveis e de resultados magníficos. E não há por que a nossa sociedade participar deste processo e dar um pouco de si,
Há N formas dos nossos empresários, né, dos nossos profissionais da área social participar do trabalho das entidades. Você estava falando, agora me ocorreu outra aqui. Desse trabalho que você já fez com jovens, algum deles, vocês continuam mantendo contato depois de um tempo? Você já viu algum deles, por exemplo, se dar bem, ter um bom trabalho futuro e você se sentiu orgulhoso por causa disso? Olha, Rose, você entrou numa situação que poucas pessoas entendem por que o jovem entra no mundo do crime e por que às vezes ele continua. Um jovem, às vezes, deixado à deriva, sem ter garantido seus direitos fundamentais, sem ser incluído de verdade, né, sem ter a condição de vida que todo jovem merece, ele acaba ficando à disposição do tráfico, que eu chamo de poder paralelo. O tráfico vem e oferece oportunidade de renda e status para ele. E quando um jovem desse é preso, seja num assalto, onde a arma vai presa, ou num tráfico, onde a droga vai presa, por melhor que seja o trabalho desenvolvido em qualquer entidade de atendimento sobre esse jovem, quando ele colocar os pés na rua, antes de voltar para a escola, antes de ir para qualquer curso profissionalizante, este jovem será cobrado pelo dono da arma ou da droga que ele perdeu. E ele nunca vai ser cobrado para pagar em dinheiro, ele vai ter que ser prestador de serviço novamente. E quando ele volta a prestar um novo serviço para o mundo da ilegalidade, ele acaba preso novamente. E as pessoas acham que ele não mudou. Então há um círculo vicioso. Tenho contato com vários jovens que conseguiram sair desse círculo, que tiveram o apoio da família e que foram formar famílias, que foram conseguir cursos técnicos, que conseguiram construir a sua casa, conseguiram criar seus filhos, que hoje estão trabalhando. São minorias? São minorias. Mas há casos de sucesso. Basta que se dê oportunidade e crédito. Tá certo, nós estamos aqui com o nosso amigo, né, o palestrante Eduardo Viana. Eu quero agradecer, infelizmente já acabou o nosso tempo, Eduardo, mas olha, muito contente de você ter vindo, quero agradecer a sua vinda e dizer que eu gostaria que você voltasse em outras ocasiões para a gente falar mais. E eu sei que você tem um blog, um site, né? Na verdade eu estou reconstruindo um blog. Isso, se você quiser. Isso está em fase de construção, ainda não anuncio numa próxima. Tá certo, então. Eduardo, muito obrigada. É isso, pela sua vinda aqui no nosso programa. E vamos ficando por aqui. Um abraço ao Paulo, da Center Comunicação Visual, o Daniel também, o Vitor, da Sonoarte. E até a próxima, se Deus quiser.